Conectados com a EBD com o professor Luiz Belo. Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD. Pela graça de Deus, nós chegamos à 11ª lição, exatamente, lição de número 11, para o dia 14 de junho de 2020. Hoje, mais uma vez repito, estudaremos a lição de número 11, cujo título da lição, cujo tema da lição da classe de adultos é Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Exatamente, estaremos estudando sobre estes atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo desta lição, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática nos diz o seguinte: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Quero repetir mais uma vez esta verdade prática, meus irmãos. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. O texto base desta lição encontra-se em duas referências. A primeira, Efésios 4, 1 ao 4, na sequência, logo em seguida, Colossenses capítulo 1, versículos 9, 10, 11 e 12. A primeira leitura, Efésios capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo de número 4, que nos diz: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo de número 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém, meus irmãos? Com a ajuda de Deus, pensando ou estudando esta lição, de imediato eu já quero lembrar aos irmãos que através do estudo desta lição, nós, de fato, aprenderemos, compreenderemos mais do que nunca que a humildade ela é uma virtude indispensável para a comunhão. Além disso, a lição também vai ensinar para nós que a mansidão produz crentes que promovem a paz
e a reconciliação. Por fim, ainda nesta lição, nós aprenderemos que a longanimidade, ela capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Repito mais uma vez, através desta lição, nós compreenderemos que a longanimidade, ela capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Amém, meus irmãos? Isso é de forma bem simples, em linhas gerais, o que nós aprenderemos nesta lição. Muito bem. O apóstolo Paulo, após concluir a oração intercessória em favor da igreja da cidade de Éfeso e ao mesmo tempo estimular aos cristãos a viverem para a glória de Deus, ele passa a enfatizar, isso mesmo, ele dá ênfase à necessidade de que os cristãos, de que a igreja do Senhor, ela viva em unidade. Fala sobre a necessidade da união desses crentes. Portanto, na lição de hoje, nós estudaremos as virtudes fundamentais, indispensáveis para que haja uma unidade cristã. Que virtudes são estas que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme nos é ensinado pela palavra de Deus? As virtudes abordadas ou ensinadas pelo apóstolo Paulo, como nós já citamos, são humildade, mansidão e longanimidade. No primeiro tópico da lição, o comentarista ele vem falando o que é necessário para haver unidade. Exatamente, ele vai falar para os cristãos que eles precisam viver em ou humildemente, o que para Paulo consiste em um sentimento que produz unidade entre os crentes. No primeiro momento é a humildade. Humildade, por sua vez, que é uma virtude imprescindível para que haja comunhão na comunidade cristã, para que haja comunhão no meio da igreja. Ora, este é um sentimento que se espera de todo e qualquer cristão, servo de Deus. E logo de imediato, ele já vai mostrando que a humildade vai indicar um modo digno do viver cristão. O apóstolo Paulo faz questão de chamar a atenção da igreja, mostrando para eles que deveriam viver de maneira digna, uma maneira que fizesse com que as pessoas observassem os cristãos e percebessem que eles estavam vivendo de um modo digno, que honrava o nome de cristãos. A conduta geral do crente, ela é destaque dessa seção da carta do apóstolo Paulo, do capítulo 4 da epístola aos Efésios. O apelo do apóstolo é para que os crentes literalmente andem. Andem aqui se refere a comportamento. Viver de modo digno da vocação é ter uma conduta diária que deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. O comportamento dos crentes deve pregar, anunciar, testemunhar que eles vivem de modo digno de sua vocação. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Preste atenção a essa expressão do comentarista. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. É uma relação
horizontal, mas também vertical. Ele está em unidade com Deus e ele está em unidade com os irmãos também. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade que deve existir entre os irmãos no meio da igreja, na igreja, o apóstolo apresenta 3 virtudes indispensáveis, essenciais. Quando o comentarista usa a expressão essenciais, evidentemente que você sabe muito bem, são virtudes que não podem faltar, uma vez que, se faltar uma dessas virtudes ou se faltarem essas virtudes, isso é um sinal indicador de que não somos verdadeiros cristãos. Que virtudes são estas? Humildade, mansidão e longanimidade, inclusive faladas pelo próprio apóstolo Paulo. O viver cristão digno obrigatoriamente deve apresentar humildade, mansidão e longanimidade. E o que seria então humildade, mansidão e longanimidade? Nós veremos estas características, estas virtudes indispensáveis à igreja de forma muito simples, mas que certamente nos ensinarão cada vez mais a termos uma conduta que glorifique o nome do Senhor, a termos uma conduta que faça com que os ímpios vejam em nós o brilho de Cristo. A primeira virtude indispensável a esta unidade é a humildade. Evidentemente que nós muito falamos em humildade, nós pregamos sobre humildade, nós nos declaramos humildes, mas o que é de fato humildade, meus irmãos? Logo convém lembrar também que no contexto em que o apóstolo Paulo escreve para os irmãos falando sobre esta virtude indispensável, olha como é interessante, para os povos pagãos da época, a humildade não era uma virtude, era algo contraditório para eles. Mas, para eles, ao invés de ser uma virtude, era considerado uma atitude negativa, uma fraqueza de caráter. Era uma falta de amor próprio. Ser humilde era uma indicação de que alguém não tinha amor próprio. Todavia, na vida de Cristo, nós vamos identificar, nós vamos compreender, porque a humildade literalmente ela aparece como uma grande virtude. Daqui a pouco nós veremos este grande mestre, este grande exemplo, evidenciando de forma muito profunda esta virtude chamada de humildade. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. No evangelho escrito por João, o nosso Cristo, o nosso Senhor, o Mestre, o grande, o todo-poderoso, ele lavou os pés dos apóstolos, dando um grande exemplo, mais um grande exemplo de humildade. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Isso aqui é interessante destacar. Jesus não estava lavando os pés dos apóstolos simplesmente para fingir, por aparência, como muitos fazem. Muitos demonstram humildade, mas quando na verdade no seu coração há arrogância, a soberba, a vanglória. Cristo não. Ele vai lavar os pés dos seus discípulos
porque ele era verdadeiramente humilde. Não era uma humildade, repito, falsa, aparente. Era uma humildade de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Olha que interessante. Um coração humilde, ele nunca vai se considerar superior ou maior a ninguém. Cristo, ele era o mestre, mas nem por isso ele abriu mão de dar este grande exemplo aos seus discípulos, lavando-lhes os pés. E o que é que caracteriza a verdadeira humildade? Eu vou perguntar mais uma vez. O que é que caracteriza a verdadeira humildade? O que fica claro através de Cristo e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde, ela sempre expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se simplesmente de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade, ela coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Repetindo, um coração humilde, ele está preocupado sempre com a harmonia nos relacionamentos. Nós vemos muitas intrigas, muitas brigas por coisas pequenas no meio da igreja. Só para citar, às vezes cria-se uma contenda no meio de um grupo de irmãs, de um coral, para escolher a cor de um uniforme, porque alguém acha que deveria ser de acordo com seu gosto, de acordo com a sua vontade. E quando um coração humilde, ele não está preocupado apenas com o que acha, com o que gosta, com o que quer, mas com o bem da coletividade. Assim, a verdadeira humildade, mais uma vez repito, coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. E convém lembrar que a transformação do Espírito na vida do homem depende da vontade do homem. Quando eu digo que depende da vontade do homem, eu estou querendo dizer que o homem precisa permitir que o Espírito Santo entre na sua vida e faça a transformação, faça uma mudança. Sintetizando este tópico, meus irmãos, a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Chegando ao segundo tópico da lição, para haver unidade, além da humildade, o que é preciso? É preciso haver mansidão. E a mansidão é a virtude que produz crentes, cristãos capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e reconciliação na igreja. Neste sentido, nós somos obrigados a entender e a pensar que a mansidão é uma das características do fruto do Espírito. Na lição, nós temos mansidão, um fruto do Espírito, mas à luz do que Paulo escreve aos Gálatas, nós vamos entender que mansidão é uma das características, pois ele diz, mas o fruto do Espírito é. E assim ele vai citando
as características deste fruto. E dentre estas características do fruto, nós temos a mansidão. Quando o apóstolo Paulo está falando para os irmãos sobre mansidão, na verdade a palavra mansidão aqui transmite o conceito de, preste atenção, ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade, por sua vez, também é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão nada mais é que um estado que deriva da humildade. Deixa eu repetir essa informação aqui. A mansidão, ela é um estado, um sentimento que deriva de um coração humilde. Não é possível haver mansidão se não houver humildade no coração. Portanto, o termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão também retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse. Conforme o próprio Senhor Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Repetindo as palavras do próprio Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós falamos de mansidão, quando nós falamos em mansidão, nós vamos destacar aqui dois personagens ou duas personagens, conforme você prefira, bíblicas, duas personagens bíblicas que devemos tomar como exemplos absolutos de mansidão, em especial o segundo. Quando eu falo desses dois personagens que são exemplos bíblicos de mansidão, eu estou me referindo a Moisés e a pessoa bendita do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Moisés, inclusive, foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente, conforme nós verificamos no livro de Números, capítulo 12, versículos 1 e 2. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo também manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado, mas não apenas nos momentos que ele era caluniado. Em todo o seu ministério, ele sempre abriu mão de rancor, de ira, sendo perseguido, sendo caluniado, fazendo tudo que não deviam com ele, mas ele sempre pregava o evangelho com amor. É um exemplo que nós devemos seguir. Ele sempre manteve o autocontrole. Inclusive durante o seu julgamento, mesmo na hora mais difícil, ele não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Dessa forma, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. É fácil? Não. Mas nós temos o nosso Cristo como nosso exemplo. Se Ele é o nosso exemplo, precisamos nos esforçar para seguir o exemplo do Mestre. E de que maneira nós evidenciamos esta verdadeira mansidão? Quando se percebe essa verdadeira mansidão? Pessoas com essa virtude, elas são disciplinadas e capacitadas a perseverar mesmo em meio à perseguição. Eu vou repetir. Pessoas com a virtude da mansidão,
são disciplinadas e capacitadas a perseverarem na perseguição. Elas não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir nenhum tipo de juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Evidentemente que nós estamos falando de seres humanos. Os seres humanos têm seus limites, mas o cristão ele vai se esforçar ao máximo para manter-se de forma digna da sua vocação. Isso implica, mesmo nos momentos de maiores angústias, de maiores dificuldades, mesmo nas perseguições, quando estão sendo maltratados, eles vão se comportar como verdadeiros cristãos, inclusive demonstrando mansidão. Essa virtude, ela não significa fraqueza ou inferioridade. Isso aqui a gente precisa ter claro. Precisamos ter em mente aqui. Ser manso não é ser fraco ou ser inferior. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Ora, o cristão que é controlado pelo Espírito Santo, que se esforça para viver para a glória de Deus, ele tem mansidão, e isso desperta nas pessoas a curiosidade. Como é que esse crente pode, mesmo diante de tudo isso, suportar calado? É mansidão, é controle, é domínio do Espírito Santo na vida dele. Assim, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando, produzindo, efetivando na vida dele suavidade e domínio próprio. Além do mais, mansidão pressupõe reconciliação. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador e reconciliador nada mais é que demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja buscassem desenvolver a virtude da mansidão, o espírito conflituoso dentro da igreja desapareceria. Repetindo, se todos nós cristãos buscássemos ajuda em Deus para sermos mansos, não existiriam tantos conflitos ou não existiriam conflitos no seio da igreja. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam o espírito manso, conciliador, pacificador. Sintetizando esse tópico, meus irmãos, a mansidão, na verdade, também é uma virtude produzida pelo Espírito Santo. E os mansos, por sua vez, são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos no meio da igreja. Chegamos agora ao terceiro e último tópico da lição, onde aprendemos que para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Repetindo, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Por que isso? Por qual razão? Porque a virtude da longanimidade, ela capacita o crente a ser tolerante diante dos erros alheios, e assim ele é capaz de liberar o perdão até mesmo para os seus ofensores.
De imediato, o comentarista também faz questão de destacar que a longanimidade também é uma das características do fruto do Espírito Santo. Portanto, só para nós imaginarmos, vejamos a importância de termos o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Contudo, não sei se você já percebeu, mas pouco se fala do fruto do Espírito, pouco se fala sobre o fruto do Espírito nas nossas igrejas. Pouco se insere o fruto do Espírito nos nossos sermões. Pouco inserimos o fruto do Espírito nos nossos sermões, nas nossas ministrações, nas nossas pregações. Mas o fruto do Espírito é indispensável à vida cristã, tanto para o seu relacionamento para com Deus, como para o seu relacionamento para com os homens. Quando nós falamos de longanimidade, nós sabemos que esta palavra tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Ora, desenvolvido no crente que se permite receber a ajuda do Espírito Santo em sua vida. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a sermos pacientes na tribulação. Romanos 12:12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Entretanto, o exercício da paciência requer a virtude do amor. Repetindo mais uma vez. O exercício da paciência, entendamos paciência aqui para com os outros, numa relação interpessoal. O exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações dos crentes salvos por Jesus Cristo. Não entendeu? Mais uma vez eu vou te explicar. O amor é o princípio fundamental que baseia, que fundamenta todas as ações dos cristãos. Para ter paciência com os outros, precisamos ter amor. Neste sentido, se eu preciso ter paciência com alguém, se eu preciso amar alguém, o comentarista vai dizer que também para que haja unidade, para que haja esse exercício, nós precisamos suportar uns aos outros. Para que haja exercício do perdão, nós precisamos suportar uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com muitas situações de hostilidades. E diga-se de passagem, hostilidades em todos os aspectos, em todos os sentidos, tanto dos que estão fora, como dos que estão dentro da igreja. São nesses momentos de dificuldades da jornada cristã, de hostilidades e de todas as coisas negativas, momentos por demais conflituosos na igreja, que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão suportar uns aos outros em amor indica que temos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio,
o comentarista colocou infelizmente. Eu não sei se caberia, mas enfim, a expressão indica que teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias, as atitudes carnais e dentre tantas outras. Estas são comparadas a um fardo, são comparadas como se fossem um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Inclusive o apóstolo Paulo faz questão de dizer sempre em suas cartas que devemos suportar os mais fracos, suportá-los em amor. Por fim, neste processo de unidade onde é preciso longanimidade para o exercício do perdão, nós compreendemos que o perdão nada mais é que uma premissa do amor. O amor que, por sua vez, é um atributo do próprio Deus. João, quando escreve, ele vai dizer: Deus é amor. O principal aspecto do fruto do Espírito também é o amor. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Olha que interessante. O amor nos motiva, nos impulsiona a tratar aos outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, suportando-vos uns aos outros em amor, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas no meio da igreja, acabam-se as picuinhas, acabam as conversas torpes, enganosas, as dissensões, enfim. Mas para que isso tudo acabe, é preciso haver o verdadeiro amor no nosso coração. Portanto, sintetizamos este tópico dizendo que a longanimidade nada mais é que uma qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. E assim nós concluímos dizendo, irmãos, que vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. E para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais, a saber, humildade, que fortalece a unidade, mansidão, que gere ou elimina os conflitos, e a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo ele é glorificado. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Por hoje é só, mas antes eu quero te pedir, se você gostou desta aula, gostou deste vídeo, então curta, comente e compartilhe com mais alguém. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui no canal Conectados com a EBD. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula, quando estudaremos a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. A paz do Senhor e um forte abraço.